Deixa eu te contar uma coisa. Apesar da derrota no derby ontem, o trabalho do Dorival Júnior no Corinthians é excelente e o clube está em ótimas mãos. É isso mesmo que você ouviu. Eu sei que a torcida do Corinthians hoje está meio de cabeça cheia pela derrota no derby de ontem, mas o trabalho do Dorival é muito bom e a gente precisa falar sobre isso. Antes, porém, eu queria me apresentar. Eu sou o Guilherme Pinheiro, sejam muito bem-vindos ao meu canal. É um projeto que eu estou começando, esse é o meu terceiro vídeo. Se você puder me ajudar dando like nesse vídeo e se inscrevendo no canal, eu agradeço. E hoje eu vim aqui para falar do trabalho de Dorival Júnior. Eu não vou entrar muito nos detalhes do jogo, eu acho que tem canais muito melhores que você pode obter análises táticas, técnicas, enfim, tudo o que foi o derby. Então eu queria focar muito em algo que eu já tenho vontade de falar há algum tempo, que é o trabalho do Dorival Júnior no Corinthians. Tem muito torcedor do Corinthians que até hoje torce o nariz para o Dorival. Eu era um desses. Quando o Corinthians contratou o Dorival, eu não tinha esperança que fosse dar certo. Eu acho que ele não tinha a cara do Corinthians. O Corinthians estava num momento político e econômico muito complicado. O momento político deu uma acalmada, embora a gente tenha eleições no final do ano. Eu acredito que isso vai começar a ferver de novo. Mas o financeiro ainda é muito complicado. O Corinthians não tem dinheiro para contratar. E ele assume o Corinthians nesse cenário, e eu confesso que eu não tinha muita esperança de que fosse dar certo. O Dorival assume o Corinthians no final de abril de 2025, com Augusto ali já na reta final do mandato dele, já para sofrer o impeachment, que acontece no final de maio, ou seja, o Dorival trabalha com Augusto durante um mês, né? E aí, depois do impeachment, o Dorival se vê num time com um presidente interino, com problemas financeiros gravíssimos, devendo Deus e o mundo, sem conseguir saber se ia conseguir honrar os compromissos e etc. Né? Com um executivo de futebol que, e eu acho que o Fabinho Soldado tem alguns méritos no trabalho dele no Corinthians, mas que estava com as mãos atadas, que queria contratar, mas não tinha dinheiro. Eu não sei se vocês vão se recordar, um pouco antes de fechar com o Vitinho, o Corinthians tinha um acerto muito encaminhado com o Biel, que acabou indo para o Atlético Mineiro, e o Osmar Stabile, então presidente interino, acaba vetando a transação. O Corinthians estava absolutamente desorganizado, teve a questão do Cauê Furquim, que tinha sido relacionado pelo Dorival e acaba indo para o Bahia, a base inchada com jogadores contratados pela gestão Augusto Melo, enfim, uma série de problemas. E o Dorival se vê nesse cenário em um clube que a torcida não ia muito com a cara dele, nunca foi, porque ele já tinha trabalhado nos outros três rivais, e ele ainda assim continua com muita calma, muita tranquilidade, trabalhando ali dia a dia, dentro das limitações, né? O pessoal fala que o Corinthians não contratou ano passado por conta do Transferban, mas a verdade é que o Corinthians não conseguiu contratar antes mesmo do Transferban. A janela ficou aberta em julho, o Corinthians simplesmente não tinha dinheiro para contratar jogadores. O Dorival chega no Corinthians com a promessa de 4 reforços e ele tem apenas um, que é o Vitinho. O Corinthians em 2025 contratou 2 jogadores para o futebol profissional, o Anhileri, e que chega. Ele não chega no começo do ano, eu acho que ele chega tipo lá para março, eu não lembro direitinho. E depois contrata o Vitinho dias antes de sofrer o transferban, né? E aí o Dorival começa a se virar com o que é possível. E ele começa a achar opções na base do Corinthians. É importante a gente ressaltar que ele não simplesmente pega os moleques e lança eles no time profissional, né? O Dorival sempre teve uma preocupação muito grande em colocar os jogadores da base em condições que eles pudessem ter sucesso, né? Então ele chama alguns jogadores para treinar com o time de cima, entre eles o Guinegão, o Dieguinho, o Jacaré, que até agora não teve uma sequência, mas ele só usa aqueles moleques que ele acha que estão prontos para encarar o desafio do futebol profissional, né? Nisso ele encontra como opções, por exemplo, de ataque, o Guinegão e o Dieguinho. A gente não pode esquecer que quando o Dorival chega, as nossas principais opções de ataque para o banco eram Romero e Thales Magno. O Romero num declínio técnico que eu acho que estava claro,
E o Thales Magno, que infelizmente é um jogador que é alérgico à finalização, a gols e etc. Ele até fez alguns gols no começo da temporada passada, mas realmente depois disso era um atacante insípido, assim, que não machucava os adversários, irritava a torcida e tal. E aí o Dorival começa a encontrar opções, né? A gente também não pode esquecer do André Luiz, que eu acompanho o futebol de base, mas o André, ele jogava em outra posição, depois ele teve problemas de lesões. Quando o André sobe pro profissional, eu confesso para vocês que eu sabia pouquíssimo do atleta. Eu já tinha ouvido falar o nome dele, mas eu não sabia, se ele passasse do meu lado, eu não sabia como ele era, né? E hoje, em 2026, eu acho que o André é titularíssimo desse time, né? Não preciso falar do Bidon, que não foi, obviamente, o Dorival que subiu, mas é nítido o crescimento do futebol do Breno Bidon desde que o Dorival chegou. A gente não pode perder de vista que o desenvolvimento de jogadores da base, ele não é igual para todos os jogadores e não é linear. Tem jogadores que se desenvolvem mais rápido, tem jogadores que demoram um pouco mais para maturar. E a curva não é linear, né? Quer dizer, você vai ter jogadores que vão dar um salto, daí eles vão estabilizar, depois eles vão dar outro salto. Eu acho que é nítido, por exemplo, o que aconteceu com o Bidon, que deu um salto no segundo semestre do ano passado, que colocou ele num nível altíssimo, e também com o Guinegão. O Guinegão chegou a dar um salto e depois ele deu uma estabilizada, agora fez o gol no meio de semana contra o Capivariano. Mas eu acho que ele está num platô e isso é absolutamente normal. O Gui acabou de completar 19 anos, mas enfim. Eu não estou aqui para falar dos atletas da base, eu estou aqui para falar do aproveitamento do Dorival desses jogadores, que é algo absolutamente a ser aplaudido, né? O Dorival faz um trabalho excelente com os jogadores da base. Além disso, quer dizer, ele teve só um reforço na janela do meio do ano, que foi o Vitinho, e ele começou a montar o time dentro das condições que o elenco permitia que ele fizesse, né? É evidente que nem sempre o desempenho dentro de campo é bom, mas eu acho que a gente tem que olhar também para o desempenho e não apenas para os resultados. Principalmente no final da temporada, eu acho que teve alguns jogos que o Corinthians jogou para ganhar, principalmente no Brasileiro, e a gente sabe que tem aquela história do elenco querer escolher jogo, etc e tal. Eu não gosto muito desse papo, mas às vezes realmente dá essa sensação, né, de que o elenco do Corinthians estava escolhendo alguns jogos, principalmente sabendo que ia ter a semifinal e a final da Copa do Brasil depois do final do Brasileiro. Então, depois que o Corinthians ali se livrou do rebaixamento, ficou aquela sensação de que o time deu uma puxada no freio de mão no Campeonato Brasileiro. Mas, de novo, eu não acho que o jogador entra lá em campo e fala assim, não, hoje tudo bem se a gente não ganhar. Eu acho que, de vez em quando, simplesmente não acontece. Tem que dar os méritos do adversário também, enfim. Mas o fato é que, quando a gente olha para o desempenho do time, eu acho que ele tem sido, geralmente, acima dos resultados obtidos. Se você olhar mesmo para 2026, o Corinthians perdeu o derby ontem do Palmeiras, mas o Corinthians jogou para ganhar os 3 clássicos. Não ganhou nenhum. O Corinthians jogou melhor que o São Paulo, tomou um gol do Tapia e acabou não conseguindo empate só no final, acabou empatando. Contra o Santos, a mesma coisa. O Corinthians teve 15 chances para matar o jogo e não matou. E aí tomou aquele gol, enfim, a gente pode discutir arbitragem, mas enfim, se o Corinthians tivesse feito pelo menos 2 das 10 chances que teve, o Corinthians tinha saído de lá com uma vitória fácil na Vila Belmiro. Ontem contra o Palmeiras, a mesma coisa, o Corinthians empilhou chance, perdeu o pênalti. Eu não vou nem entrar no mérito do negócio do Andrés Pereira, porque assim, beleza, perdeu o pênalti, se o Corinthians tivesse tido só aquela chance, beleza, mas o fato é que o Corinthians dominou o jogo até os 85 minutos, perdeu muitos gols, e aí, numa saída de bola errada, acabou levando um gol e perdeu o jogo, enfim. Tudo bem, dói, é chato, eu odeio perder derby, eu fico muito bravo, eu fico puto da vida, mas o que me conforta, de certa forma, é que o Corinthians está tendo desempenho. Contra o Bahia, a mesma coisa. O Corinthians, quando estava 1-0, teve 2, 3 chances de matar o jogo, não matou. No final do segundo tempo, tomou a virada em 10 minutos e aí não conseguiu fazer o gol para pelo menos empatar contra o Bahia na Vila Belmiro.
E aí eu acho que tem uma outra coisa, quer dizer, a gente precisa começar a cobrar também os jogadores. Por que eu resolvi fazer esse vídeo justamente depois de uma derrota? Porque eu acho que se o time está criando oportunidades, está tendo chance de fazer os gols, de certa forma o técnico está cumprindo o seu papel. O Corinthians hoje cria para ganhar os jogos. Se a bola não está entrando, então a gente tem que olhar para outro lugar. O Corinthians não pode perder gols como costuma perder. A torcida está ficando agoniada porque boa parte dos jogos o Corinthians domina, cria, não faz o gol e aí você já começa a ficar ressabiado, falando, nós vamos tomar um gol. Às vezes só faz um e aí toma depois o empate. Mas a torcida está ficando ressabiada com isso, com essa inoperância na hora de finalizar. Mas, de novo, se o time está criando as oportunidades, eu acho que o Dorival está cumprindo a sua função, né? E aí tem outras coisas que eu queria falar, que é o extracampo, né? O Dorival, durante todo esse tempo, serviu muitas vezes como para-raio de uma diretoria que estava encastelada no quinto andar do Parque São Jorge, que não dava entrevistas. O Fabinho Soldado também não gostava de falar, o Marcelo Paz já é um pouco diferente nesse sentido, mas o Fabinho Soldado, ele não costumava falar e geralmente ele só falava depois de jogos que o Corinthians tinha conseguido a vitória. Então, muitas vezes, o único momento que a imprensa tinha contato com a instituição Corinthians era nas coletivas pós-jogo. E o Dorival, muitas vezes, acabou respondendo perguntas que, em tese, não deveriam ter sido feitas para ele. Mas ele era o único representante do Corinthians, da instituição, que estava disponível para entrevistas. E eu acho que tem um mérito nisso também, sabe? A gente tem que reconhecer isso. Ele aceitou as condições, fez o melhor que ele podia fazer dentro das condições que foram dadas, né? É evidente que nas coletivas ele aproveitava para cobrar um pouco, né? Ele falava dos 4 reforços que tinham sido prometidos e não foram entregues. Ontem mesmo, mesmo com as contratações que devem ser anunciadas aí nos próximos dias do Anrileri, que na verdade é um retorno, e do Zaccaria Labiad, que eu sinceramente não conheço, ele falou que ainda precisa de mais 3 ou 4 reforços, mas ele está aceitando trabalhar dentro das condições que o Corinthians pode oferecer nesse momento. Ele ficou chateado com a questão do Alisson, mas ele está trabalhando, está se virando do jeito que dá. Eu acho que ele nunca deu uma desculpa para justificar alguma derrota e tal. Às vezes ele, mesmo nas derrotas, ele fala que ele gosta do desempenho, e é engraçado que tem muita torcida que fala assim, mas perdeu o jogo, não pode falar do desempenho. Cara, eu acho que isso faz parte da capacidade dele de controlar o vestiário, né? Ele não pode chegar numa coletiva e arrebentar os jogadores dele, porque ele perde o vestiário. E numa situação que o Corinthians já não tem um elenco muito completo, embora a gente possa entrar na questão da folha salarial, que era uma folha muito alta ano passado, esse ano deve estar reduzindo, mas o fato é que o elenco tinha muitos buracos, o Dorival não pode chegar numa coletiva e destruir o elenco, falar que o time é ruim, falar que o time mereceu perder e tal. Então, essas declarações dele de exaltar o desempenho, que de novo foi o que ele fez ontem, dessa vez eu acho que corretamente, faz parte da habilidade que ele tem de controlar o vestiário. Em nenhum momento a gente sentiu que estava tendo um motim, que os jogadores estavam querendo queimar o Dorival. Pelo contrário, o time sempre se entregou ao máximo em campo, né? Então eu acho que isso é mais um mérito do Dorival. De novo, o time não é perfeito. Tem coisas a serem corrigidas, algumas já foram corrigidas, a bola aérea defensiva e a bola aérea ofensiva do Corinthians melhorou demais. Se você olhar nos últimos jogos, o que a gente fez gol de escanteio é muito mais do que a gente fazia, enfim, gol de escanteio não é que sai um por jogo, mas a gente tem feito muito mais do que a gente fazia antes, e a bola aérea defensiva do Corinthians também melhorou, mas ainda assim tem outras coisas a serem corrigidas. Eu acho que, principalmente, essa sensação de que o time do Corinthians não consegue manter o nível de concentração lá em cima durante o jogo todo. Eu acho que isso é algo que o Dorival ainda pode corrigir. De novo, ele não pode entrar e chutar a bola e botar dentro da casinha. Mas essa questão da concentração, eu acho que é algo que ele pode corrigir. Mas, de novo, um pouquinho de cada vez. Enfim, na minha opinião, o trabalho do Dorival Júnior é um dos melhores trabalhos do país no momento. Não significa que é um trabalho perfeito, mas eu acho que a torcida precisa dar esse crédito pro Dorival.
Outro dia eu estava assistindo um vídeo do Drill, do canal Salve Drill, que eu gosto muito, e ele falou uma coisa que eu concordo muito. Ele tem a sensação de que tem muito torcedor que não assiste jogo e só quer estar certo, né? Que critica o trabalho do Dorival sem assistir o jogo, ele só quer falar que ele estava certo desde o começo. Contra o Santos eu fiquei com essa sensação, porque o Corinthians criou para ganhar, o Dorival não fez substituições para botar o time para trás para segurar o resultado, pelo contrário, as substituições que ele fez no segundo tempo foram para tentar ampliar o resultado, e aí obviamente que num contra-ataque, num erro do Vitinho lá na frente, a gente pode discutir a falta que deram, discutir não foi falta, enfim, acabou tomando gol de empate, mas aí quando acabou o jogo você vai para as redes sociais, boa parte da torcida está reclamando das substituições, está falando que ele começou a botar jogador para se defender, o que claramente não foi o que aconteceu, né? E eu acho que muitas críticas ao Dorival têm a ver com a percepção que a gente tinha dele antes e não com o que a gente está vendo em campo. Eu particularmente dou o braço a torcer, eu não gostava do Dorival antes, não achava que a contratação tinha chance de dar certo, mas deu. Eu acho que a gente já pode falar que a passagem do Dorival no Corinthians é um sucesso, ele já conquistou 2 títulos, espero que conquiste mais esse ano. O trabalho tem a melhorar. Esse ano o Corinthians está dando alguns reforços, ainda que modestos, mas está recheando um pouco mais esse elenco e eu confio muito que o Dorival vai saber aproveitar. O Corinthians teve desempenho para vencer os 3 clássicos, tudo bem, é ruim, não venceu, mas eu acho que o time dá sinais claros de que pode brigar por coisas maiores esse ano. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você puder me ajudar, se você ficou até aqui, até o final, se você puder dar like nesse vídeo, assinar o canal, eventualmente se tiver a opção, hypar o vídeo, porque isso ajuda a entregar para mais pessoas, eu vou ficar muito agradecido e até o próximo vídeo.